Bom, definido o que são energia interna, trabalho e entalpia, a gente pode partir para entender como funciona um calorímetro na prática, que é nada mais uma maneira de quantificar detalhadamente o que a gente acabou de escrever como sendo as propriedades fáceis de medir em um sistema químico aberto. Então, o que é um calorímetro, né? Então, vamos desenhar um calorímetro aqui. Calorímetro, como o nome diz, né, como o nome diz, é um aparato que vai servir para medir variações de calor. Então, tem transferências de energia na forma de calor. Então, como vai ser o calorímetro mais simples? Que inclusive é similar ao que é usado no experimento dessa disciplina. A gente tem uma parede isolante. Tá, aqui eu vou fazer questão de mostrar que esse sistema continua sendo aberto. Aqui dentro dessa parede isolante, vamos tentar pintar isso aqui. Essa parede aqui é isolante. Então, situação mais simples, que não é ideal, mas é um isopor. Então, isso aqui é uma caixa térmica. Então, a situação mais simples é essa. Uma parede isolante, que pode ser um isopor. Aqui dentro vai acontecer a nossa reação química, que geralmente a gente coloca ela dentro de um outro recipiente aqui. Que tem um outro recipiente, vamos supor um becker. E dentro desse becker, normalmente pode ter água. Esse é o meio mais comum, onde a gente vai estudar reações. Então aqui tem água. Poderia ser outra coisa, tá? Mas o meio mais comum é o meio aquoso. A gente consegue medir a temperatura do que está acontecendo aqui dentro pela colocação de um termômetro. Um termômetro que vai medir a variação da temperatura da água. Então aqui a gente tem um termômetro. E a gente faz questão de ressaltar que o sistema é aberto, ou seja, tem que ter um buraco aí. Porque se a reação que acontecer aqui dentro produzir gás, esse gás tem que ter por onde escapar. Se ele não tiver por onde escapar, a pressão aqui dentro vai aumentar. E aí, se a pressão aumentando, a reação não vai acontecer a pressão constante. Aí vai acontecer uma reação química aqui dentro, né? Reação química acontecendo aqui dentro. Pode ser qualquer coisa, né? O exemplo que a gente vai dar vai ser uma reação muito simples, a dissolução do NaCl. Esse termômetro eventualmente vai medir uma variação de temperatura, dependendo do que acontecer com a reação, a temperatura pode aumentar ou subir. Então ele vai medir uma variação de temperatura aqui dentro. E a gente consegue facilmente ver qual que foi essa variação de temperatura. E esse é o ponto crucial de tudo que a gente está dizendo. O sistema é aberto, então pode ter produção de gás nessa reação. Isso não importa. Tá? Então pode ter produção de gás aqui, ou seja, a variação de volume. Isso não tem importância, porque de todas as maneiras o gás está saindo e a gente não vai medir quanto gás está saindo, porque é difícil, é complicado fazer isso. E o que é fácil medir é quanto variou a temperatura da água nesse processo. Muito bem, então a gente consegue medir facilmente, e isso é importante, fácil medir o ΔT da água. Né? Vou escrever aqui, eu esqueci de escrever. Isso aqui é um isolante. Se a gente consegue medir o ΔT da água, agora vamos para as continhas que a gente fez. A gente só vai refazer elas. Então, se a gente consegue medir o ΔT da água e a gente sabe, conhecemos
o calor específico da água, que é o calor específico da água. O calor específico da água é qual que é a variação de temperatura que 1 grama de água sofre quando recebe uma certa quantidade de calor. E esse calor específico da água, por definição, isso é a definição de caloria, né? É 1 caloria por grama por grau Celsius. Na verdade, é quantas calorias, eu falei errado, né? É o contrário, são quantas calorias são necessárias para que 1 grama de água aumente em 1 grau Celsius a temperatura. Então eu meço a temperatura, a variação de temperatura da água, e medindo a variação de temperatura da água, eu consigo, portanto, calcular o calor recebido pela água, que nada mais é que Q da água vai ser a massa de água, quanta água tem no meu recipiente, quantos gramas, vezes o calor específico da água, quantas calorias eu preciso para aumentar 1 grau a temperatura da água, vezes o ΔT. Então, se eu tenho um aumento de 5 graus em 100 gramas de água e 1 caloria necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau, isso vai ser correspondente a 500 calorias. Se eu sei quanto calor a água recebeu, o calor liberado pela reação é o contrário disso. Calor da reação é igual a menos o calor da água. E como aconteceu tudo isso a pressão constante, a pressão, porque o sistema é aberto, tá? O sistema é aberto, portanto a pressão foi constante igual à pressão atmosférica o tempo todo. Como a pressão é igual à pressão atmosférica é constante, a entalpia da reação é o calor da reação. Ok? Então esse é como funciona um calorímetro e qual é a conta que a gente usa em um calorímetro. Então, nada mais é do que um sistema fechado que não permite que o calor produzido pela reação saia para o ambiente. Então, o calor produzido pela reação fica quase todo no sistema, portanto, vai se refletir numa variação de temperatura da água. Se refletindo numa variação de temperatura da água, eu consigo calcular qual que foi o calor recebido pela água, portanto, eu consigo, dado que o sistema é aberto e a pressão, portanto, é constante, igual à pressão atmosférica, eu sei que o calor recebido pela água é menos o calor perdido pela reação, e isso corresponde à entalpia, dado que a pressão é constante. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Um exemplo prático disso. Numa reação muito comum. Uma reação muito comum é, por exemplo, a dissolução do sal de cozinha. Na aquoso mais Cl menos aquoso. NaCl se dissolvendo na forma de Na e Cl-. O resultado que a gente vai ter é que, ou na verdade, o que a gente sabe que o ΔH, mas isso é o que a gente vai medir no calorímetro. Vamos fazer a conta nas duas direções. O ΔH dessa reação é mais 0,9 quilocalorias por mol. O que significa isso?
que se a gente dissolve 1 mol de NaCl em água, isso absorve 0,9 quilocalorias de energia da água. Tá? Então a temperatura da água diminui. Por isso esse sinal positivo. Então vamos supor que a gente tem no nosso calorímetro, redesenhar o calorímetro aqui. Calorímetro, sistema aberto. Calorímetro é um sistema aberto. Opa, veio uma de... O calorímetro é um sistema aberto, só que isolado termicamente do exterior, para que o calor da reação que está acontecendo aqui dentro permaneça aqui dentro. Então, sistema aberto, com água aqui dentro. O NaCl vai ser um pozinho aqui no fundo, que ele é branco, tá? Mas vou desenhar amarelo para ficar mais bonitinho. Ele vai se dissolver, e ao se dissolver, o que a gente está dizendo é que ele vai absorver calor, tá? Então, o calor envolvido nessa reação vai sair da água e ir pro NaCl, e vai ser absorvido pela reação de dissolução do NaCl. E aí o que vai... Bom, aqui é um sistema isolado, né? Peraí. Aqui é um sistema isolado. Tá? Só para reforçar. Então, isso aqui está isolado do ambiente. A gente mede a variação de temperatura. Mede quanto variou a temperatura usando esse termômetro aqui. E se a gente dissolveu, por exemplo, se 1 mol de NaCl sólido foi dissolvido, se 1 mol de NaCl sólido foi dissolvido, e temos 100 gramas de água, o que vai acontecer? A gente sabe que vai ter a absorção nesse processo de 0,9 quilocalorias, portanto, a variação de temperatura da água, qual que vai ser a variação de temperatura medida na água? Isso aqui, variação de temperatura da água. Vai ser menos 0,9, que é quantos? Ó, aqui é quilocalorias por mol, dividido, quantas calorias a água perdeu, dividido pela massa de água, vezes o calor específico da água. Tá? Que é a transformação da equação de cima, né? Eu tinha uma equação que era Q, esse é o Q. Então, eu tinha aqui o calor igual a massa da água vezes calor específico da água vezes ΔT. Então, passo essas duas coisas dividindo para lá, tenho essa equação aqui. ΔT igual a calor envolvido na reação dividido pela massa da água vezes o calor específico da água. Então, isso aqui dá menos 0,9. Vamos mudar a unidade já, né? Porque isso aqui está em quilocalorias por mol, então são menos 900 calorias dividido pela massa de água, que a gente está dizendo que tem 100 gramas. 100 gramas de água vezes o calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Tá? Importante aqui notar a análise dimensional. Vamos manter tudo na mesma tela. Isso aqui vai implicar que o ΔT da água, a variação de temperatura da água, não tem análise dimensional aqui, tá? Para saber que a gente não errou. Gramas, corta com gramas. Calorias, corta com calorias. E aí sobra 1 sobre grau Celsius no denominador, que vai lá para cima. Então vai dar uma variação de temperatura.
Então, o ΔT da água vai ser 900 dividido por 100 graus Celsius, negativo. Então, vai ser menos 9 graus Celsius. Então, se eu dissolver 1 mol, de NaCl em 100 gramas de água, a temperatura da água tem que diminuir 9 graus Celsius. Tá? Isso é um exemplo qualitativo. Eu acho que não dá para dissolver 1 mol de NaCl em 100 gramas de água, porque eu acho que a solubilidade do NaCl é menor do que isso. Tá? Então, não, a gente nunca vai obter uma variação de temperatura tão grande. Como é que seria, então, o processo? Como é que seria o processo inverso? Né? Então, o processo, de fato, como a gente faz ele experimentalmente. A gente, por exemplo, pegaria, vamos imaginar o processo experimental. Então, a gente pegaria esse calorímetro aqui e a gente colocaria 100 gramas de água nele. 100 gramas de água, mais, então isso aqui seria o experimento efetivamente. Experimento, que corresponde ao que é feito no nosso trabalho, no nosso experimento no laboratório. A gente coloca 100 gramas de água e aí coloca uma quantidade do reagente que a gente vai colocar. Então vamos supor que a gente coloca 1 grama de NaCl. 1 grama de NaCl. O que vai acontecer, né? A gente vai medir uma variação de temperatura na água. Então, a água está lá dentro do calorímetro, então a gente vai ver um ΔT na água. Essa variação de temperatura da água vai corresponder à dissolução do NaCl, que tem, de acordo com o que a gente fez ali em cima, né? Vai ser um ΔT de isso vai ser um ΔT de 900, o ΔT da água, dividido, isso aqui eu vou fazer rapidinho aqui, tá? É para 1 grama, bom, vamos ver. Quantos mols tem em 1 grama de NaCl? A gente precisa saber isso, né? Então, qual que é a massa molar do NaCl? A massa molar do NaCl é a massa molar do sódio mais a massa molar do cloro. A massa molar do sódio, e lá na tabela periódica que vê, ela é 23 gramas por mol. E a massa molar do cloro é 35,5 gramas por mol. Ou seja, a massa molar do NaCl é 58,5 gramas por mol. De tal maneira que se eu coloquei 1 grama de NaCl, tá? O número de mols de NaCl vai ser 1 grama dividido por 58,5 gramas por mol, que é, vamos fazer essa continha na calculadora, 0,017 mol. Então, essa é a quantidade de NaCl que eu coloquei no meu sistema. Se, dado que a gente já sabe, né? Eu vou calcular mais rapidinho aqui. Então, o ΔT que a gente vai ter que observar na água vai ser 900 calorias por mol, que é o ΔH, que é o ΔH de solução do NaCl, vezes 0,017 mol, dividido, eu tenho 100 gramas de água, vezes 1. A gente vai fazer essa conta ao contrário aqui rapidinho, mas é a mesma que eu estou fazendo antes. Então, é isso aqui vezes 900, dividido por 100. Eu vou observar uma variação de 0,15 graus Celsius. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esse ΔT da dissolução
do NaCl é de 0,15 graus Celsius. Notem que aqui isso aqui é mais realista, tá? Então não é tão fácil medir essa variação na prática. A gente não percebe que a temperatura da água diminuiu tão claramente. Negativo, né? Porque a temperatura da água diminui. Que a temperatura da água diminuiu tão claramente quanto a gente dissolve NaCl em água normalmente, né? Então, a gente, nesse processo, que a gente dissolveu 1 grama de NaCl, portanto, a gente dissolveu 0,017 mol. E experimentalmente, a gente teria observado essa variação de temperatura. Então, dado que ΔT é igual a da água é menos 0,15 graus Celsius, a gente consegue calcular quanto é o calor envolvido, quanto calor a água perdeu, quanta energia a água perdeu na forma de calor, que vai ser a massa de água vezes o calor específico da água vezes o ΔT da água. Isso aqui então é 100 gramas vezes 1 caloria por grama por grau Celsius vezes 0,15 graus Celsius. Então, o calor perdido pela água é isso aqui, 0,15 vezes 100 vezes 1, na verdade. Tá? Então, são 15,4, 15, aproximadamente, vamos manter a mesma aproximação, aproximadamente 15 calorias. Tá? Então, esse foi o calor que a água perdeu. Como o calor que a água perdeu é a mesma coisa, só que em sentido contrário, aqui é menos 0,15, né? Menos 0,15. Como o calor que a água perdeu é a mesma coisa, só que em sentido contrário do que o calor que a reação de dissolução gerou, o calor da reação é igual a menos o que da água, que é igual a mais 0,15 igual a mais 15 calorias. E portanto, o ΔH da reação foi mais 15 calorias. Tá? Então, a reação liberou, aqui na verdade absorveu 15 calorias da água no processo. No processo de dissolução. Tá? O NaCl sólido absorveu 15 calorias de água no processo de dissolução. Como a gente transforma isso de novo naquele 0,9 que é a entalpia por grama ou por mol, né? Naquele caso, entalpia por mol. A gente já viu, né, que o número de mols, o que a gente tinha? A gente tinha 1 grama de NaCl, que isso aqui corresponde a quantos mols? 0,017 mol de NaCl. Então, foi isso que a gente usou na nossa reação, 0,017 mol. Portanto, o ΔH da reação por grama de NaCl é igual a 15 quilocalorias, que foi o que aconteceu, mais 15 quilocalorias, que foi que a gente acabou calculando a partir da variação de temperatura, dividido por 1 grama, que é quanto NaCl eu tinha, portanto, 15 calorias por grama. E a outra conta que a gente apresenta mais comumente, duas coisas são importantes. Porque isso aqui significa que se eu dissolvo 1 grama de NaCl, eu libero 15 calorias, eu absorvo 15 calorias do meio reacional.
E o ΔH por mol de NaCl vai ser igual às mesmas 15 calorias dividido pelo número de mols, que é 0,017 mol, que é igual, e aí tem que dar o mesmo número que a gente tinha antes, que é 0,15 dividido 0,017, que não é 0,15, 15 dividido 0,017, que dá 882, né? Mas é por causa das aproximações que eu fiz. Isso aqui dá aproximadamente 900 calorias por mol, que é igual a 0,9 quilocalorias por mol, que é o resultado, que é o valor da entalpia de dissolução do NaCl que a gente viu antes. Muito bem. Notem, então, reforçando o que a gente teria feito experimentalmente, né? Experimentalmente, a gente teria preparado nosso calorímetro, colocado 100 gramas de água, colocado 1 grama de NaCl. Deixa esse NaCl se dissolver, mede a variação de temperatura. A gente teria verificado uma variação de temperatura de 0,15 graus. Dada que a variação de temperatura é de 0,15 graus, a gente pode calcular qual que é o calor que foi absorvido na reação da água. A água transferiu o calor para a reação para ela acontecer. E esse calor absorvido da água é a massa de água vezes o calor específico da água vezes ΔT, que portanto é 100 gramas de água, vezes o calor específico da água, que é uma caloria por grama por grau Celsius, vezes o ΔT da água, a água que diminuiu de temperatura, então é menos 0,15 graus, que então a água perdeu 15 calorias. A água perdeu 15 calorias e tinha 1 grama de NaCl, portanto o NaCl ganhou 15 calorias nesse processo. O ΔH da reação por grama de NaCl é 15 calorias por grama, e o ΔH por mol de NaCl dá 900 quilocalorias por mol, e esse é o valor que a gente encontra na literatura. Só para finalizar, né, como? Isso aqui é uma nomenclatura que provavelmente vocês já conhecem, né? Como ΔH é maior do que zero, ou seja, a reação absorveu calor, a gente diz que é uma reação endotérmica. Endotérmica, indo para dentro. Ou seja, é uma reação que necessitou absorver calor do ambiente para acontecer. Então, se, por outro lado, ΔH fosse menor do que zero, significa que a reação teria liberado o calor para o ambiente. Isso seria uma reação exotérmica. Exo para fora, térmica, calor para fora. Então, essa denominação da variação de entalpia de processo, de uma reação que acontece absorvendo o calor do ambiente ou liberando o calor do ambiente. Tá? Então, é assim que funciona um calorímetro.